Irmãos, voltemos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, às exposições no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 21 nós já estamos, o Atos dos Apóstolos que possui 28 capítulos, nós já estamos no 21, portanto apenas 9, a partir de hoje. Para encerrarmos o estudo deste livro. O livro de Atos dos Apóstolos, como o próprio nome já está dizendo, registra os Atos dos Apóstolos no início da igreja primitiva. Alguns comentaristas dizem até que são os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque, de fato, os homens foram usados por Deus, instrumentos de Deus, para proclamar o Evangelho, para conduzir a sua igreja. E a igreja do Senhor vem se expandindo cada vez mais, em razão da pregação da palavra feita pelos apóstolos, em cumprimento àquilo que o Senhor prometeu no início do livro de Atos. No capítulo 2 do livro de Atos, Jesus, depois de ter ressuscitado, ele passou 40 dias aqui na terra, e Jesus disse assim: olha, fiquem em Jerusalém, disse para os apóstolos, porque vocês vão receber poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, tanto em Samaria, Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E o que nós temos visto aqui, no livro de Atos, é exatamente o cumprimento disto que Jesus anunciou lá no início do livro de Atos, no capítulo 2. O Espírito Santo desceu, os apóstolos receberam poder, e aí eles saíram fazendo sinais, prodígios, maravilhas, mas principalmente pregando o Evangelho, e muitas almas foram convertidas. Você vê, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram naquele dia e foram batizadas. E então, o que vem acontecendo aqui, o registro é do ministério de Paulo, o apóstolo Paulo, que no capítulo 9 de Atos é convertido. Paulo, que era um homem perseguidor da igreja, Paulo que não gostava de crente, Paulo que tinha horror a crente e pedia autorização ao governante lá da época para prender os crentes, e saiu com esse objetivo da sua cidade para a cidade de Damasco. E no caminho para Damasco, o Senhor então aparece a Paulo, e o derruba do cavalo, uma luz muito forte, que é a presença de Jesus, e ele então pergunta quem está ali, e Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E após esse momento de conversão de Paulo, o Senhor disse: agora você vai lá, segue a sua viagem. Ele foi levado até Damasco, e Ananias o encontrou, e ele fez lá algo que o Senhor havia determinado, e ele voltou a enxergar, porque ele ficou cego a princípio, voltou a enxergar, e Paulo então já começou o trabalho de pregar o Evangelho. Ele que outrora vivia perseguindo, agora se viu sendo perseguido. E o que nós vimos é que ele começou uma série de viagens. Foram 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. E teve a primeira, a segunda, aqui já está ele na 3ª viagem missionária. E na ocasião, ele vai até os presbíteros da igreja de Éfeso, e lá faz uma declaração, dá o seu testemunho, fala a respeito daquilo que faz um alerta à igreja. Foi isso que nós vimos no capítulo 20. E aí no capítulo 21, que é o que nós estamos estudando, ele vai para Tiro, depois parte para Cesareia e chega em Jerusalém. Foi onde nós terminamos na última vez que pregamos nesse capítulo 21, foi de 17 até o 26. Hoje vamos concluir o capítulo 21, lendo de 27 até o 40. E o que há aqui registrado nessa parte das Escrituras é a prisão de Paulo. Então vejam, o apóstolo Paulo vai estar sendo preso. Então, por isso o tema de hoje é o sofrimento por causa de Cristo. Ser preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho.
E ele já havia alertado os seus discípulos que isso era possível de acontecer. E aqui está acontecendo, se realizando exatamente o que está sendo dito. E o profeta Ágabo já havia predito a Paulo, algum capítulo anterior, que isso ia acontecer com ele. O profeta Ágabo foi, aliás, no capítulo mesmo aí, de 21, lá no versículo 9, Ágabo apareceu ali em Cesareia. E lá naquela ocasião, ele disse assim: demorando ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então vejam, Paulo recebeu essa profecia de Ágabo quando ele estava em Cesareia. E vamos ver então o que aconteceu agora quando ele está em Jerusalém. Veja, versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Isso aí é tudo mentira, viu? Essas acusações que eles estão fazendo contra Paulo são falsas. Paulo não fez nada disso, mas eles inventaram essa história, criaram esse factoide para prejudicar a Paulo. E aí ele continua: pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou, então, que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-me alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Aí começa o capítulo 22. Então, antes de chegarmos ao que Paulo disse, e ele apresenta então a sua defesa, o que nós podemos perceber aqui da prisão de Paulo, o primeiro é o cumprimento daquela profecia de Ágabo. Ágabo havia dito que ele ia passar por uma situação assim, de ser preso, e ele foi, algemado, né? Mas vocês percebem que o que esse servo do Senhor está passando, esse sofrimento dele, é por causa de Cristo tão somente.
Ele está sendo acusado de coisas que não são verdades. Em nenhum momento Paulo profanou o recinto sagrado, como eles disseram. Vocês lembram que na passagem daí mesmo anterior, Paulo, quando estava em Jerusalém, já haviam aparecido pessoas dando um relatório falso, né? Eles deram um relatório falso do trabalho de Paulo entre os gentios. E aí eles levaram para lá, para Tiago, os presbíteros que estavam reunidos e se reuniram com Paulo, a liderança com o apóstolo Paulo, e Paulo então deu o seu relatório e eles deram glória a Deus. Mas quando eles deram glória a Deus, depois ele fala a Paulo, olha, mas tem judeus aí, dentre os judeus que creram, que são zelosos da lei, ou seja, judeus que estavam se dizendo cristãos, assumindo a fé cristã, mas ainda querendo manter a tradição religiosa do judaísmo. E aí essa confusão que havia acabou criando uma situação ruim para o apóstolo Paulo, que, no interesse de Paulo, que era judeu, era pregar o evangelho. Paulo já tinha se distanciado desse negócio, porque Paulo, quando não era cristão, ele de fato era um homem zeloso pela lei dele, pela religião dele. Paulo era um fanático, ele defendia com unhas e dentes o judaísmo. Mas quando eles têm um encontro com Jesus, aquela religiosidade vazia que ele praticava ao longo da sua vida, como judeu que ele era, zeloso da lei, com todo cuidado com a lei, porque o judeu acha que há mérito na lei para ser salvo, então eles cuidavam, né, de maneira até farsante, de cumprir a lei, a regra, a letra da lei, porque eles diziam que com essa atitude eles seriam salvos. Mas o Evangelho chegou, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê, e Paulo foi alcançado por este Evangelho, e Paulo creu no Senhor Jesus, e Paulo não só creu, como foi chamado para ser apóstolo. E enviado então, está ele pregando o Evangelho, pregando a Cristo, anunciando a salvação aos perdidos. E muitas pessoas estão crendo, não só judeus, como também gentios. E isso mostra que o Evangelho ele não está preso a nenhuma religiosidade humana. Ele não está preso a, digamos, usando uma expressão que as pessoas gostam, né, de placa de igreja. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo estava mais interessado nisso, de pregar a Cristo. Ele diz lá nas suas cartas aos Coríntios, aos Romanos, eu estou preocupado em pregar a Cristo, o Cristo crucificado, porque é Ele quem salva, é Ele quem liberta. Mas os judeus religiosos não estavam muito preocupados com isso, não. Eles estavam querendo manter o controle religioso da vida das pessoas. E até mesmo com um certo preconceito com aqueles que não eram judeus. Eles estavam, de certa forma, enciumados, porque os judeus cristãos tinham que ver os judeus não cristãos, os gentios, sendo em maior número do que eles. O maior número de crentes na época ali, de cristãos, eram os gentios. E começaram a crescer, a igreja começou a crescer, a se expandir, e esses judeus, ao invés de se alegrarem, começaram a sentir ciúmes. E aí acusam Paulo de estar abandonando Moisés, de estar fazendo coisas que, praticando, né, dizendo que os novos convertidos não precisavam mais circuncidar os seus filhos, porque essa prática era tão somente judaica. Só os judeus circuncidavam os filhos. E os gentios não tinham essa demanda, né, essa obrigação. O Evangelho não obrigava ninguém mais a isso, até mesmo porque, com a chegada do Evangelho, a cerimônia que passou a ser considerada é o batismo. Então, as pessoas que criam eram batizadas. E os filhos dos crentes também batizados. Os filhos daqueles que eram judeus, eles mantinham lá a sua tradição de circuncidar, mas ao se tornarem cristãos, aquela cerimônia da circuncisão
ficou obsoleta. Agora, a introdução de alguém no povo, na igreja de Cristo, é através do batismo. Então, só que aqueles judeus, lembrem, a situação aqui, o contexto, né, estava naquele momento de transição do judaísmo para o cristianismo, e a gente até entende esse ranço deles lá, mas só que eles estavam insistindo na situação e não percebendo que o Evangelho chegou e trouxe a transformação, a mudança, que aqueles gentios que estavam adentrando na igreja não tinham nenhuma maneira de se submeter ao judaísmo, à prática judaica, às tradições judaicas. Não tinham porquê. O Evangelho tinha libertado eles disso. Mas aqueles judeus começaram a enciumar-se e dizer, não, quem se converter tem que... Até mesmo porque existiam as regras, né? Diz, olha, só pode ir a frequentar o templo o judeu. O templo era exclusivo dos judeus, tinham lá vários pátios, tinham os pátios dos gentios, que era a parte, né, do lugar onde estavam os judeus, então tinha toda essa situação ali. E aí é tanto que eles usam isso para dizer, olha, eles veio da Ásia, né, esses judeus, e aí viram Paulo. Até então, Paulo não tinha sido identificado, ele já estava ali há alguns dias, né? Veja que ele diz aí, quando já estavam por findar os 7 dias, então havia uma semana que Paulo estava ali, né, cultuando, né, indo para o templo e tudo mais. Quando estava perto do fim, esses judeus que vinham da Ásia viram Paulo no templo e aí começou a alvoroçar o povo. Começou a agarraram Paulo e gritaram, israelitas, socorro, ou seja, queriam acusar Paulo de ser alguém, né, que era mal, que ia fazer um mal à sua religião. E olha o que eles dizem. O que é que eles dizem? Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo. Uma falsa acusação. Qual é o momento em que eles não tinham prova de nada disso? Simplesmente eles falaram assim, contra a lei, contra o povo, contra a lei, contra este lugar que era o templo. Imaginem vocês se Paulo ia perder tempo com essas coisas. Paulo otimizava o seu tempo pregando a Cristo, tão somente a Cristo, que é o que interessava mesmo, é o que trazia vida às pessoas, e vida em abundância. Eles precisavam crer em Jesus. Mas então, os israelitas, aqueles judeus, acusaram Paulo de fazerem coisas contra o povo, contra a lei e contra o templo. E ainda diz, acusando ele, introduziu gregos no templo. Outra falsa acusação. Paulo não entrou com grego nenhum ali. É tanto que vocês lembram, na passagem anterior a esta, né, e aí mesmo, quando ele está em Jerusalém, o que é que acontece? Ele tinha sido acusado, aí os presbíteros e Tiago, que era lá a liderança da igreja, disse, olha Paulo, é melhor você está sendo acusado pelos judeus que são zelosos da lei, de que você está apostatou de Moisés, de que você não deve estar dizendo que os judeus não devem circuncidar seus filhos e que ninguém deve andar segundo os costumes da lei. Paulo tinha sido acusado disso por judeus. E aí ele diz, então faz o seguinte, você purifique-se, demonstre que você é judeu. Aí ele foi lá, se juntou com os nazireus, que tinham alguns homens que tinham feito um voto, pagou as despesas daquele homem, que eles não tinham condição de pagar, e isso foi uma demonstração de piedade, e com essa atitude de Paulo, ele demonstrou que não estava sendo contra coisa nenhuma a religião ou a tradição judaica, provando assim que Paulo estava ileso com relação a isso, ele isento disso, ele não estava em nenhum momento, ele nunca agiu contra a religião. O que ele interessava para ele, assim como interessa para nós, é pregar a Cristo, é anunciar a Jesus. Por exemplo, a pessoa vem de uma religião, ainda que parecida com a nossa, digamos assim, uma igreja evangélica, e as igrejas têm liturgias diferentes, né? Existem ramos diferentes de igrejas evangélicas, e nós temos a nossa liturgia. E é normal quando alguém vem de outra igreja que não seja da nossa linha teológica, né, litúrgica,
estranhar. E a pessoa estranha, e eu não gosto muito, porque na igreja lá talvez seja mais, usando os termos que as pessoas usam, né? Mais animada, ou mais, a gente crê nisso, crê naquilo, e a gente, não, mas a gente está aqui crê no que a palavra de Deus diz, a gente segue uma doutrina sólida, baseada na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Esse é o perfil da igreja. E aí, costumeiramente, como nós conversamos com as pessoas, esta semana mesmo, por exemplo, conversei com 2 pessoas, uma pessoalmente e outra via WhatsApp, pessoas crentes. Aí, quando eu me identifiquei com elas, ela disse assim, identifica a igreja como uma igreja que tem uma boa pregação, uma boa palavra, né? E aí lembram dos pastores da nossa igreja que são destaques nacionalmente ou internacionalmente, como Hernandes e Augustos, e eles falam, sim, eu gosto demais da igreja. Aí o que é que a pessoa disse? Ele é de outra igreja e disse assim, para mim o mais importante é a pregação da palavra. Então ele disse assim para mim. O outro foi uma pessoa que eu não conheço ainda, apenas foi um contato que me passaram, e ela de Aracaju, e ela disse assim, eu sou da igreja aqui, de uma igreja lá em Aracaju, e disse, mas eu gosto da boa pregação da palavra. Não é da nossa denominação, é de outra igreja. Mas vejam, as pessoas mesmo já identificam. Por quê? Porque historicamente é reconhecido que as igrejas presbiterianas focam numa boa pregação da palavra. A palavra de Deus é a prioridade, é o clímax do culto, a pregação do Evangelho. A palavra sendo pregada, anunciada. Por quê? Porque cremos que é a palavra pregada que há de trazer a edificação da igreja. É por meio da palavra pregada que vem a fé no coração de quem ainda precisa crer. É isso que a palavra de Deus diz, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós não podemos abrir mão disso. A prioridade toda a liturgia é feita para chegarmos nesse momento da pregação. Nós louvamos a Deus, nós oramos ao Senhor, nós lemos a Bíblia e aguardamos com o nosso coração, com a nossa mente, a pregação da palavra de Deus, porque aí é onde nós vamos ser edificados. E aí o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus? Um servo do Senhor, o Paulo, apóstolo, que está servindo a Deus, está pregando o Evangelho, viajando, pregando a palavra, mas sofrendo uma prisão injusta, sofrendo uma acusação falsa. Veja, isso não sequer abalou o seu ministério. Isso Paulo não recuou em momento algum. Paulo seguiu à frente. Olha o que ele diz agora para se defender dessas acusações falsas. Foi arrancado, agarrado, as pessoas queriam matá-lo, foi violentado. Aí apareceu lá o comandante, né, da guarda, naquele momento, que seria o equivalente a um major ou um coronel hoje, né? Apareceu lá com a guarnição e pegou a Paulo. Quando aquele homem, Paulo, se identifica, o homem fica, por que essa violência toda contra este homem? Quem é você? Aí Paulo, eu sou um judeu, eu sou natural da Cilícia, de Tarso, Paulo de Tarso, né? E é uma cidade que não é insignificante da Cilícia. A cidade de Paulo era muito importante, era tida como um centro de conhecimento, né, de estudos filosóficos, e naquele tempo isso era de muito valor, né? Era uma cidade, seria mais ou menos uma cidade universitária, onde as pessoas iam para lá estudar, se preparar, e Paulo era um homem extremamente preparado. Vocês viram aqui? Ele falava em várias línguas, falava em grego, como falou com um romano ali, e o homem entendeu e falou de maneira excelente, a ponto do homem dizer assim, você fala grego? Sabes o grego? Ele falou de maneira fluente. Paulo ele era poliglota, falava diversas línguas. E no final do texto ele diz que em língua hebraica ele falou aos judeus. Paulo era judeu, falava naturalmente hebraico e aprendeu grego. E ele então tinha essa capacidade. Então Paulo era um homem inteligentíssimo, preparado, mas ele estava ali sofrendo por causa de Cristo. Todo o seu preparo
foi feito, foi dado por Deus para este momento. Em nenhum momento Paulo disse assim, que nada, eu vou sair pregando nada, eu sou um homem, né, da alta corte aqui, um homem muito importante lá na cidade onde ele era. Antes dele se converter, ele é um homem importante, né? Ele fazia parte lá da elite do povo dele, lá da cidade dele, mas ele foi convertido a Cristo. E nada daquilo ele disse, olha, isso para mim não serve de mais nada. O que serve para mim é Cristo. Ele vai dizer isso lá nas suas cartas, né? O viver para mim é Cristo, o lucro para mim, morrer para mim é lucro. Ele está em Cristo, porque o que vale essas coisas? A cidadania, ele tinha cidadania romana. Paulo, e um cidadão romano, se alguém não tivesse a cidadania romana, naturalmente falando, pagava um preço altíssimo. Olha como ele vai dizer aqui, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ele agora teve a voz para falar, porque não deram tempo ele se defender. Já foram agarrando ele, inventando história, mentindo, injustamente, acusando ele, agarrando, batendo. Paulo não teve nem como se defender. Aí os guardas chegaram, tiraram dali. Quando ele tem a oportunidade de chegar nas escadas da fortaleza, que ele estava sendo levado, recolhido à fortaleza, aí ele tem a oportunidade, é permitida a ele falar. E ele diz então assim, quando ouviram então que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Está vendo? Quando Paulo se pronuncia na língua deles, eles param, dá valor. Ó, Paulo fala a nossa língua. Então ficaram em silêncio, ficaram de maneira reverente. E aí ele continuou, eu sou judeu, eu nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte. O caminho é o Evangelho, ele está dizendo, a Cristo, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Olha Paulo contando a sua história, dando o seu testemunho, falando das suas intenções, que eu já falei, está registrado no capítulo 9 aí de Atos. Ele agora está dizendo, olha, aconteceu assim, e ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, que cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-me junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo
e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobre mim sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em mim, criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Que história linda, né? O apóstolo Paulo dando o seu testemunho publicamente diante daqueles homens que desejavam matá-lo, odiando ele. E por que estavam odiando ele? Porque ele estava pregando a Cristo. E ele não desiste. Ele vai e faz todo um relato do que aconteceu com ele, da sua conversão e da sua missão que Deus deu para ele. Ele tinha que continuar pregando, porque o Senhor fez assim. Ele tinha que ir aos gentios. Ele foi o apóstolo aos gentios. E graças então a essa condição, quando ele fala, o povo todo se cala. Então vejam, irmãos, o sofrimento que Paulo estava passando inicialmente valeu muito a pena. Sofrer por causa de Cristo, eu posso dizer, é uma bênção. Em que sentido? Porque você sabe, está consciente o porquê disso. O mundo nos odeia, isso a palavra de Deus nos diz. É claro que quando você for pregar a Jesus, vai ter oposição. É claro que quando você for pregar a palavra de Deus com firmeza, com uma boa doutrina, as pessoas vão reagir contra. Além, vejam, aqui a situação de Paulo, hein? Eram judeus cristãos que se levantaram contra ele. E tinham gentios também. Então, existe, infelizmente, essa situação. Pessoas que aparentemente seriam co-irmãos, né? Irmãos evangélicos ou irmãos de igreja, mas que, infelizmente, andam numa linha pervertida, um entendimento errado. E aí cria-se inveja, ciúme. E aí fala mal dos irmãos das outras igrejas, dizendo: olha, né, esses crentes aí é frio, não tem fervor e tal, e a gente precisa disso, precisa daquilo. Quando na verdade nós precisamos é seguir a Cristo. Nós precisamos é viver a simplicidade do Evangelho. O que Paulo fez foi isso. Paulo não fazia nada para se aparecer para os homens. Tudo o que ele fez, o fez para a glória de Deus. E ele assim o disse e ensinou. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando nós estivermos fazendo algo, irmãos, para o Senhor, é para a glória dEle. Se você estiver trabalhando naquilo que na sua profissão, é para a glória de Deus. Se você está no seu casamento, na relação familiar, lembre-se, é para a glória de Deus. Toda essa situação que vivemos hoje, nós que agora somos salvos em Cristo, nós que temos a convicção da nossa fé nele, e passamos por dificuldades, situações difíceis, sofrimento, por causa da nossa fé, nós devemos nos alegrar no Senhor. Eu sei que pode ser difícil, pode até ser uma coisa contraditória. Como é que a gente vai se alegrar numa situação de sofrimento, de tristeza? Se o sofrimento for por causa de Cristo, se alegre. Se alegre. Agora, se o sofrimento for por outras causas, aí é motivo de tristeza mesmo. Se o sofrimento for consequência de um pecado, aí é tristeza mesmo. Se o sofrimento for porque você abandonou a fé, é tristeza mesmo. Mas se o sofrimento é porque você está firme em Jesus, alegre-se, anime-se, se disponha, como Paulo fez. Ele podia ficar calado, ficar preso ali naquela fortaleza,
mas ele simplesmente ergueu a sua voz, mesmo sendo ali, estando já debilitado, porque apanhou de graça ali, sem merecer, mas ele se ergueu, pediu a permissão e falou o seu testemunho de vida. Eu fui transformado por Cristo. Eu era como vocês, eu perseguia a igreja, eu tinha prazer em prender crentes, eu fazia isso, ele diz aqui, eu perseguia este caminho e perseguia até a morte. E fazia isso prendendo, metendo em cárceres homens e mulheres. Ele não mente não, ele é realista, ele fala a verdade, ele não esconde, o seu pecado, porque quando ele praticava estas coisas, ele fazia, o pecado dele era este, perseguir os crentes, possivelmente fazer o que estão fazendo com ele aqui agora, inventar, falso testemunho das pessoas. Olha, esses crentes vai ser preso porque ele está deixando de fazer o que o imperador está mandando fazer. Mas agora ele está sentindo na pele o que é sofrer por causa de Cristo. Só que esse sofrimento dele por causa de Cristo, ele diz, eu sou merecedor. Ele, quando orava, dizia, eu sou o pior dos pecadores, porque ele agora entende o que é ser cristão, o que é ser filho de Deus, e vale muito a pena sofrer por causa de Cristo. Vale muito a pena, porque quando ele fazia isso, quando ele perseguia as pessoas, os crentes, por uma religião que ele tinha, e ele tinha prazer naquilo, agora ele sabe que aquilo que ele fazia era algo pecaminoso. Ele perseguia a igreja de Cristo. E os sumos sacerdotes, os anciãos, todos tinham testemunhas, eram testemunhas de que ele fazia isso. Mas ele disse, mas eu fui, recebi cartas, ia para Damasco, mas aconteceu isso no caminho. O Senhor Jesus veio até ele. Então vejam, precisou Paulo passar por esse encontro com Cristo. E é sempre assim. Esse sofrimento que ele está passando não é à toa. Precisou ele ter passado por uma transformação de vida para que ele entendesse o que era sofrer por causa de Cristo. Jesus foi até ele foi transformado, ele passou um período cego, um tempo, até chegar lá em Ananias. Houve tudo isso, todas essas coisas que aconteceram com ele, para que ele agora, assumindo essa autoridade de apóstolo, como ele diz nas suas cartas, eu, apóstolo chamado por Jesus Cristo, não foi uma invenção minha, não foi Paulo que disse, não foi a atitude dele, eu vou ser apóstolo agora, como muitos fazem hoje, se auto-intitulam apóstolo. Não, foi o Senhor que o chamou e disse, você vai ser um apóstolo, você vai ser um pregador, você vai alcançar os gentios. Mas foi o Senhor que o habilitou para isso, foi o Senhor que o chamou para isso. Então, diferente, irmãos, de muitos que hoje se levantam e dizendo ser apóstolos, como se não foi o Senhor que o chamou? Porque os apóstolos que devemos crer e acreditar são estes aqui, das Escrituras. Esses que foram de fato chamados pelo Senhor. De modo que hoje em dia, se alguém se levanta se intitulando apóstolo, é um falso apóstolo. Porque a fase dos apóstolos já passou. O que a igreja do Senhor hoje, o que tem são os pastores para pastorear o rebanho do Senhor. São aqueles que o Senhor chamou para pastorear o rebanho. Assim mesmo existem os falsos pastores também. Existem aqueles que se auto-intitulam pastores. Existem aquelas pessoas que acham que pode sair por aí abrindo igreja, torto e à direito, e se autodenominar o líder daquela comunidade, daquele grupo, sem nenhuma qualificação, sem nenhum preparo, muitos até não desconsiderando a pessoa iletrada, mas sem um conhecimento básico, mínimo necessário para conduzir pessoas. E aí fica naquela, não, mas eu gosto, eu fui chamado, Deus me chamou,
Se Deus, aí eu lembro da frase de um professor do seminário, que ele disse: se Deus chamou, Ele capacita. Se alguém é chamado por Deus para ser um pregador, um pastor, esse alguém tem que ser capacitado. E no nosso caso, de igreja presbiteriana, é conduzido a um seminário para estudar a palavra, se preparar realmente e assim assumir a igreja. E mesmo assim ainda existem aqueles casos, como recentemente eu, indo a Maceió, encontrei lá um jovem que eu não lembrava mais dele, mas ele disse: olha, o senhor não lembra de mim não? Eu lembro quando o senhor estava no seminário, eu fui lá estudar, ainda estudei 3 anos, mas depois eu vi que não tinha vocação e deixei. Aí ele disse que o nome dele lá, eu disse: rapaz, eu confesso que eu não estava lembrado. Ele foi, eu era de uma turma logo depois da sua, e o senhor estava já saindo, eu cheguei no seminário, ainda fiquei 3 anos, mas depois eu vi, eu não tenho esse chamado. Hoje ele é maquinista do trem, lá em Maceió, e é presbítero na igreja. Mas ele teve essa consciência, achou que tinha sido um chamado, queria ser pastor, foi para o seminário, mas percebeu durante o estudo que não era isso. Ele podia servir a igreja como está servindo, como um presbítero, está lá servindo ao Senhor, como presbítero na igreja. Então, tudo isso, irmãos, é importante entendermos, que o Senhor Deus, Ele nos chama. Sim, cada um de nós aqui fomos chamados pelo Senhor para sermos seus servos. Homens e mulheres, somos servos de Deus, discípulos de Jesus, servimos a Ele. E nós também sabemos que cada um tem o seu dom. E com o seu dom, servamos ao Senhor. Paulo está aqui passando por essas dificuldades todas, mas ele está consciente do seu chamado. Ele sabe que quem lhe chamou, e por isso ele enfrenta, ele vai à frente, ele diz: olha, eu estou me defendendo aqui da seguinte maneira, olha, o que eu estou fazendo é porque aconteceu isso na minha vida. Eu era assim, agora sou assim. Eu era perseguidor e agora sou perseguido. O que está acontecendo também, o profeta Ágabo tinha dito que ia acontecer, e está acontecendo, é uma confirmação das Escrituras. Então, tudo que está escrito aqui, irmãos, serve exatamente para nos ensinar que, como crentes que somos, não estamos isentos de passar por dificuldades neste mundo. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se você está passando por dificuldades na vida, e vejam, os servos do Senhor sempre passaram por dificuldade, mas eles não desanimaram, continuaram, se firmaram e avançaram na vida. No caso de Paulo, como apóstolo. No nosso caso, na missão que o Senhor nos deu, onde quer que Ele nos colocou, mantenhamos firmes. Por quê? Porque é ali onde o Senhor nos colocou que nós devemos ser a luz do mundo, como vamos estudar no domingo pela manhã, ou o sal, como já estudamos hoje pela manhã, dessa terra. Temos todos essa condição. Vós sois o sal da terra, disse Jesus, Mateus 5,13. E temos que dar sabor, temos que combater essa degradação que está aí no mundo, essa corrupção toda. Como? Demonstrando que, de fato, temos uma palavra temperada, com sal, ou seja, saborosa. Esta palavra que você tem acesso, que é a Bíblia Sagrada, leia, medite e pratique. Leve a sua vida adiante com simplicidade, com honestidade, com fidelidade ao Senhor. Paulo fez isso. Ele não abria mão dessa fidelidade. Ele não abria mão daquilo que aconteceu de fato na sua vida. Era um homem preparado, era letrado, muito intelectualmente, sabia línguas diferentes, alcançava tanto o mais simples como aquelas pessoas mais altas da sociedade da sua época, porque ele foi trabalhado pelo Senhor para fazer isto, e está fazendo isto, e vai continuar. Só para vocês terem uma ideia, essa prisão de Paulo aqui vai durar o resto do seu ministério. Essa prisão dele aqui, em Atos 21, vai permanecer até o final do seu ministério. Ele preso,
ele vai ser preso em Roma, mas ele vai continuar pregando o Evangelho. É daqui, como nós vamos ver na sequência, que ele vai ser levado perante o Sinédrio, né? E aí ele vai continuar lá pregando para as autoridades lá de Roma. Vai continuar pregando. É de lá que ele vai escrever as cartas, uma das suas cartas da prisão, que Paulo escreve, é Efésios, foi uma carta que ele estava preso. Então, tudo isso, irmãos, aconteceu na vida de Paulo. Então, ele passou um período preso e depois foi morto. Mesmo assim, manteve-se fiel. E o sofrimento que ele passou por causa de Cristo valeu a pena. Valeu a pena porque nesse exato momento onde está Paulo, na glória eterna, certamente no céu com o Senhor, um dos servos do Senhor que está na glória eterna, como todos os demais irmãos em Cristo Jesus que já faleceram, está na glória. Todos nós que aqui estamos hoje, pela graça de Deus, um dia estaremos na glória do Senhor. Mas até esse dia chegar, como estaremos viver? Vamos ceder? Vamos sofrer e ceder à depressão, à tristeza, ao desânimo, à indisposição? Não, reajamos. Não sucumbamos a nenhuma dessas coisas que está assim no mundo hoje. O mundo está aí cada dia mais pior e, de fato, se nós não zelarmos e cuidarmos das nossas almas, vamos estar sujeitos, vulneráveis. Por isso que está aqui a Escritura, nos alertando, nos mostrando, olha, um servo de Deus como Paulo, olha que luta ele passou, que sofrimento terrível, apanhando, sendo preso, mas ele se revigorava espiritualmente, porque ele estava focado em Cristo Jesus. Que assim seja, irmãos, que estejamos focados em Cristo, que a nossa vida seja pautada nisso, que entendamos como Jesus mesmo disse, ou melhor, o autor aos Hebreus disse, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, não deixemos de olhar firmemente para Ele, e é nessa condição que você e eu vamos conseguir manter-nos firmes, e firmes até o fim. Como diz o hino, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Que tenhamos essa firmeza na promessa do nosso Senhor e que Ele continue nos conduzindo em meio às lutas, os sofrimentos, as perseguições que porventura possamos passar aqui neste mundo. Mas uma coisa é certa, irmãos, nada do que possa acontecer conosco será em vão. Se estivermos em Cristo, tudo o que acontecer conosco não será em vão. Terá um objetivo, um propósito que o Senhor Deus certamente tem para nós. É por isso que ele diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você for um desses chamados por Deus segundo o propósito dele, creia que todas as coisas há de cooperar para o seu bem, pois assim diz a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Deus bendito, Deus eterno, aqui estamos, ó Deus, na sua presença, ouvindo, ó Deus, a pregação da palavra do Senhor, e que esta palavra aqui pregada alcance o coração dos irmãos, dos presentes aqui nesta noite. Se porventura há aqueles que ainda não entendem, não conhecem este Evangelho, mas adentrou a este templo nesta noite, que o Senhor conceda esta graça de compreender a Tua palavra, que o Senhor abençoe as suas vidas, e que eles possam sair daqui, ó Deus, regozijados, conhecendo aquele que é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pelo qual sofremos, pelo qual somos muitas vezes injustiçados, muitas vezes, ó Deus, levantam-se contra nós, mas, ó Deus, aqui estamos não para nos defendermos, para nos protegermos, mas sim, principalmente, para sermos a luz para este mundo, o sal para esta terra. E que para tal, ó Deus, possamos viver uma vida santa, digna da vocação a que fomos chamados, que os nossos frutos sejam frutos dignos do arrependimento. Ó Deus, que a Tua palavra continue crescendo a cada dia em nós,
e nos ajudando, ó Deus, na nossa caminhada, em meio a tudo que possamos enfrentar, de dificuldades que possamos ter, mas que não desanimemos, ó Deus. Continuemos assim, dispostos a viver uma vida digna diante do Senhor. E assim toda a tua igreja, os daqui, os de longe, possam estar, ó Deus, animados em servir ao Senhor Jesus, em sabendo, ó Deus, que tudo que tem acontecido é tão somente para a honra e glória do teu nome. É o que peço, ó Deus, e agradeço, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Receber as bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.